Olá, professor Jefferson novamente. Sejam todos bem-vindos. Então, continuando aqui uma série de exemplos, né, resolvidos e comentando para facilitar a compreensão de vocês, né, de todos os estudantes. Então, vou ao exemplo aqui 9.2, né, que ele trata aqui basicamente é uma transformação de tensão. Então, o estado de plano de tensão é representado pelo elemento mostrado na figura 9.7, que é essa mostrada ao lado, né? Então ele pede para determinar o estado de tensão no ponto em outro elemento orientado a 30 graus no sentido horário em relação à posição mostrada. Então basicamente ele quer que a gente faça uma transformação de tensão desse estado, né, para esse novo estado, não para essa nova orientação, né, que ele está nos dando. Então a gente pode aqui, primeira coisa, determinar o tensor tensão de Cauchy, né, que para facilitar a visualização. Então sigma x aqui a gente tem menos 80, em y 50 positivo, e o sigma e o tal xy a gente tem menos 25. Isso em megapascal, né? E ele mostra aqui de uma outra forma na solução. Então tá aqui também mostrado de uma outra forma. Então sempre é importante a gente organizar o problema antes de começar a resolvê-lo, né? Então como ele quer estabelecer uma nova orientação, né? E como a gente já sabe as equações de transformação, basicamente é aplicar as equações de transformação, né? Então temos aqui o sigma x', né, que ele é definido como sigma x mais sigma y sobre 2 mais sigma x menos sigma y sobre 2 cosseno de 2θ mais o tal xy seno de 2θ. Então esse aqui é o estado que, né, o sigma x' é o estado que a gente quer determinar, né? O tal x' é o estado que a gente quer determinar. E os outros, né? Então toda essa informação que tem aqui na fórmula, né, toda ela é do estado original, daquele que a gente tem referência, né? E o θ é exatamente a diferença entre o original e o desejado, né? Sabendo que quando é orientado, quando o ângulo, né, ele sai de x e se movimenta no sentido horário, ele está se movimentando no sentido negativo, né? Se fosse anti-horário, o θ será positivo, e sempre dessa forma. Então horário, né, negativo, anti-horário positivo. Então como é para baixo, né, seria menos 30, né? Então ele fala aqui, né, o novo elemento orientado a menos 30 graus do sentido horário. Esse é importante, né? Esse tipo de informação é importante saber, né? Porque um deslize aqui pode causar, né, uma grande diferença, né, no estado de tensão, né, que vai ser determinado. Substituindo então, a gente basicamente coloca ali o menos 80, 50, né, menos 80, 50 novamente, e aqui, né, menos 30, né? Então sempre é importante saber aqui, ó, os valores e os sinais, porque aqui também vai entrar, ó, o menos 25, né, e menos 30, né? Então fazendo esses cálculos aqui, a gente determina que o sigma x' é menos 25,8 megapascal. E substituindo aqui também na segunda equação do tal x' e y', né, basicamente, então a gente tem o sinal de negativo aqui na frente, né, lembrando. Então o menos 80 menos 50 continua com o sinal negativo ali, seno de 2θ, então seno de menos 30, né,
menos 25, que é o tal XY, né? Cosseno de 2 vezes menos 30, novamente, né? Fazendo esses cálculos aqui, basicamente cálculo bem matemática básica, então o tal x' a gente encontra como menos 68,8 megapascal, né? Passando então, né, que aqui a gente determinou então o sigma x' e o tal x' y', ainda temos que determinar o sigma y', né? Ainda temos essa necessidade, né? Então, para determinar o sigma y', eu posso utilizar a fórmula, né, do sigma y', do jeito que a gente tem no determinado e calculado, ou então eu posso orientar novamente aqui, né, a 90 graus. Ele estava orientado a menos 30, né, acrescento 90, então ele vai estar orientado a 60. Dessa forma eu consigo determinar aqui então, né, o sigma x', nesse caso, eu utilizo a fórmula do sigma x', mas como a orientação aqui, nesse caso, seria do y' original que a gente colocou como elemento original. Então, basicamente o que a gente está fazendo, né, quando a gente faz esse tipo de coisa, eu estou determinando as tensões nessa face, né? Então são nomes, e antes eu determinei as tensões nessa face. Então não importa o nome que eu estou utilizando aqui, importa qual face que eu estou analisando, né? Substituo novamente, né? Menos 80 mais 50 dividido por 2, mais menos 80 menos 50 dividido por 2, é a mesma fórmula. Agora o que muda aqui é cosseno de 2 vezes, agora o ângulo é 60 graus, né? Porque eu estou utilizando para essa face agora em verde, né? E novamente mais menos 25 vezes seno de 2 vezes 60 graus. E aqui a gente vai determinar então que o sigma, a tensão normal nessa face, que está orientado com relação ao eixo x', esse eixo x' é menos 4,15 megapascal. E novamente aqui a gente vai então calcular, né, a tensão e vai determinar que a tensão sigma x' y' é, né, 68,8 megapascal. E aqui vocês podem estar estranhando porque uma deu menos 68, né? Então voltando aqui, menos 68, e a outra, né, a gente tem aqui determinada como 68 megapascal. Mas vamos olhar agora os eixos, né, que a gente está analisando. Então aqui o sigma, o tal x' y', ele está associado a quem? Está associado ao eixo y', né? Então quando eu determino que ele é positivo associado ao eixo y', então quer dizer que ele está orientado nesse sentido. E é exatamente o que está ocorrendo aqui, ó, né? Então é essa face aqui que a gente está analisando. E a tensão cisalhante nessa face é essa seta aqui, que é 68,8 megapascal, no sentido positivo do eixo y'. Agora vamos analisar a outra parte, né? Então aqui a gente teria, né, uma tensão de cisalhamento menos 68 megapascal. Isso aqui não quer dizer que a tensão de cisalhamento é negativa. É a orientação com relação ao eixo y'. E nesse caso ele está dizendo que o eixo y' está orientado positivamente, né, no sentido que eu vou mostrar aqui. E quando ele fala que é menos 68,8 megapascal, ele está dizendo que a tensão de cisalhamento está orientada nesse sentido. E quando a gente olha o nosso resultado final, né, a gente tem exatamente que a tensão de cisalhamento está orientada nesse sentido, né, contrabalanceando a outra tensão que está do outro lado. Então, realmente faz todo sentido e está correto a
a análise e todo o resultado obtido. Sempre tem que ficar atento ao que? A orientação do eixo Y', né? Para determinação da nossa tensão de cisalhamento. Né? Então a nova tensão de cisalhamento sempre vai estar associada ao eixo Y'. Né? Então a gente tem que ver o sinal associado ao eixo e não ao valor da tensão. Né? Ok? Então, sem mais, né? Aqui deixo mais alguns detalhes, né? Então, já para que possa utilizar da melhor forma essa resolução utilizando as fórmulas de transformação de tensão. Sem mais para apresentar, eu fico por aqui, fico à disposição para eventuais dúvidas. Até a próxima!